Veja como é simples instalar o MCP da Evolution API na sua VPS. Com apenas alguns cliques e poucos segundos você terá esse servidor instalado e configurado perfeitamente para uso. Isso aí, o MCP da ABC está com cara nova, agora com uma nova funcionalidade, onde permite você escolher, né, se você quer instalar o Google Calendar MCP ou a Evolution API MCP. Se você quer saber mais, te convido a ficar até o final e saber como aplicar essa funcionalidade nas suas automações. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Robson Milioli e nesse vídeo nós iremos trazer aqui mais uma novidade, uma atualização do autoinstalador de MCPs, né? Que, cara, aquele maluco é uma máquina, aquele tal de Eric Renato. Então ele trouxe ali a novidade sobre o MCP da Evolution API, né? Então nós adicionamos, né? Tava aqui sem fazer nada, vou fazer o seguinte, vou adicionar logo no instalador esse MCP para que a gente também consiga estar ofertando. E não somente eu adicionei no instalador, como também adicionei algumas outras funcionalidades. E essas funcionalidades você consegue estar vendo aqui no GitHub lá da automações de baixo custo. Então, se você der uma olhada aqui, ó, nós agora temos a opção de Google Calendar, né, MCP, que tem aqui as opções de criações de evento, buscar evento e declaração de evento. Ela requer ali as credenciais do Google API. E também temos agora, na opção número 2, a Evolution API, né, MCP. O que ela faz? Na verdade, eu acrescentei apenas, eu não sei agora de cabeça quantas ferramentas foram, mas vamos lá. Agora, existe o envio de mensagem de texto, o envio de mídia, né, que pode ser imagem, vídeo, documento, o envio de áudio, o envio de enquetes, o envio de lista interativas, o gerenciamento de grupos, né, que você pode criar grupo, atualizar uma foto do grupo, enviar convite de grupo, gerenciar participantes de grupo, né, adicionar ou remover, busca de grupo e buscar participantes do grupo. Ele requer uma Evolution instância, Evolution API Key, né, e a Evolution base URL. E nós temos a opção 3 que é sair, né, do instalador. E, enfim, nós atualizamos aí o instalador e nós iremos fazer um teste agora. Basta você vir aqui, ó, opção número 1, ou copiar, né? Copiar ela. Vou aqui no root, já com seu terminal aberto, eu utilizo aí o Bitwise. Basta você colar com o botão direito do mouse e dar um Enter. E aqui ele vai te dar as opções, né? Ó, digite a opção desejada, 1, 2 ou 3 e pressione Enter. Então aqui nós temos aqui a opção número 1, que é o Google Calendar, né? Calendar, e a opção número 2, que é a Evolution API MCP. Não, então nós queremos a opção número 2. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar isso aqui porque entrou por causa da tecla que eu apertei para dar o zoom. Eu vou simplesmente apertar o número 2 e dar o Enter. E assim ele vai iniciar automaticamente a instalação do MCP da Evolution. Quando você receber essa mensagem aqui, ó, Evolution API MCP instalado com sucesso. Pronto, é somente isso que você precisa fazer. Feito isso, você pode fechar, né? Ir lá para o seu N8N. Eu não vou instalar agora o MCP, mas na verdade a gente precisa ir lá no Portainer, né? Então a gente precisa ir lá no Portainer e fazer as seguintes configurações no seu Portainer. Vamos lá. Aqui em editor da stack do seu N8N, você vai adicionar essa variável de ambiente. Se você está seguindo aí o tutorial e você assistiu o último tutorial do MCP do Google Calendar, você vai saber que a gente adicionou essa variável de ambiente, que é o N8N Community Package, né? Alon to uses igual a true, beleza? Você tem que adicionar essa variável de ambiente aqui. E aqui nos volumes, o que eu fiz? Como a gente agora está utilizando a a API Evolution e o Google Calendar, né? Então eu quero fazer uma cópia do OPT. Não quero mais fazer uma cópia. Se você se recorda do último tutorial, eu fiz uma cópia do OPT barra Google Calendar, né? E esse aqui eu só estou fazendo do OPT. Por quê? Porque se você fizer aqui
Aí aqui eu posso botar o nome que eu quiser, eu posso botar aqui OPT também, né? Tô dizendo aqui para os volumes o seguinte, eu quero que o Portene, o Docker, faça uma cópia de OPT e copie ela e crie uma cópia dela dentro dessa pasta aqui, evo-mcp. Guarde bem esse endereço aqui, ó, barra evo-mcp. Por quê? Porque quando a gente cria nosso repositório lá, quando a gente cria aqui o nosso repositório, a gente cria essa pasta dentro de OPT. Então, ó, se eu der aqui um cd barra OPT e der um ls nele, eu vou ter aqui, ó, o Google Calendar, né, que a gente instalou no último vídeo, e temos agora o MCP-evo. Então aqui, quando eu mapeio o meu volume dessa forma aqui, eu estou mapeando todas essas informações que existem dentro da minha pasta OPT, né, que tem aqui esse containerd, né, Google Calendar, MCP-evo e MCP Google. Isso aqui é uma pasta até que nem existe mais. Ela está vazia. Mas enfim, eu estou trazendo isso tudo. Então, quando eu mapeio ele aqui assim dessa forma, eu estou dizendo, eu quero toda essa pasta OPT, que é toda essa informação que existe aqui dentro, né? Toda essa informação que existe aqui dentro, para dentro da pasta, evo-mcp. Por quê? Porque lá no nosso N8N, agora a gente consegue estar fazendo a manipulação. Caso eu queira utilizar o Google Calendar, eu posso simplesmente alterar ali por conta desse volume que eu criei aqui. Então eu posso simplesmente botar aqui um volume qualquer, né? E botar aqui para upar, né? Para fazer um repull aqui dentro dessa stack. Posso simplesmente vir aqui, ó. Posso dar um atualizar aqui, um update dele. Apesar de não ter feito alteração nenhuma, ele nem derruba o serviço, tá vendo? Não fez alteração nenhuma. E aqui no nosso N8N, né, você precisa estar aqui com sua Community Node instalado, beleza? Então, ó, não tem dificuldade, basta você selecionar esse endereço aqui. Se você tem dúvida, assista o vídeo passado, né, do Google Calendar, para você saber como é que você instala esse N8N, esse Community Node aqui do MCP. Não tem dificuldade nenhuma. Basta você digitar aquele endereço ali. E aqui então nós iremos adicionar aqui uma conversa, né, um chat. Eu quero adicionar um Advanced AI e um AI Agent. Aqui eu preciso apenas conectar uma credencial, né? A minha já está conectada, mas basta você ir lá e conectar a sua credencial. Aqui, ó. Aqui eu já tenho uma conexão, eu tô ficando maluquinho já. Tô fazendo isso aqui direto. Aqui você não faz nada não. Depois a gente vai adicionar aqui um prompt aqui para esse assistant, né? Mas aqui, ó, você precisa adicionar uma LLM. Vou adicionar uma OpenAI, né? Vou selecionar aqui um GPT-4o Mini mesmo. Aqui você precisa adicionar uma credencial. Essa credencial é simples. Se você não sabe, assiste o vídeo passado, que nós passamos por esse passo. Vou adicionar uma memória aqui, pode ser de 5 mesmo. E aqui eu vou adicionar um MCP Tool. MCP Tool. E aqui a gente precisa adicionar uma credencial. O que a gente precisa adicionar aqui? Eu já tinha feito já essa credencial, mas o que a gente pode fazer? Vamos fazer esse teste então aqui, ó. Vai ser o teste que eu ainda nem tinha feito aqui. Simplesmente eu vou alterar aqui o meu volume. Vou vir aqui, alterar o volume para OPT mesmo. Vou botar aqui OPT. Então vou botar TMP. TMP. Eu quero copiar essa pasta OPT para uma pasta, um volume chamado TMP. Vou vir aqui e vou simplesmente atualizar essa stack. Agora ela vai derrubar o serviço e vai criar um novo volume, vai criar ó, já até subiu já. Se eu ver aqui, ele já está rodando. Beleza? Então, ó, vou dar uma atualizada aqui, que ele vai derrubar o serviço, vai
recarregar. Deixa eu esperar aqui subir o serviço novamente lá direitinho. Vão lá, que eu não tinha copiado, né? Não tinha gravado, então vão adicionar um chat, vão adicionar um Advanced AI e um AI Agent. Aqui nós iremos adicionar uma LLM, já está conectada certinho. Aqui eu vou adicionar uma memória, pode ser de 5 mesmo. E aqui eu vou adicionar um MCP. O MCP. Aqui nas minhas credenciais eu preciso realizar essa alteração aqui. Aqui eu não botei mais aqui, ó, evo-mcp. Lá eu botei TMP, né? TMP. Só que o que acontece? Como eu aqui eu direcionei ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como aqui eu falei, ó, eu quero que copie essa pasta OPT para dentro dessa pasta TMP. O que tem dentro dessa pasta OPT? Eu tenho aqui o Google Calendar e tenho um MCP Evo. Então o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero acessar o MCP Evo, né? Minha pasta temp não é a mesma coisa que meu OPT, não foi isso que eu declarei lá no meus volumes? Então eu quero acessar a minha pasta MCP-Evo, que é exatamente essa pasta aqui, ó, MCP-Evo, e que se nós clicarmos aqui, ó, cd MCP underline Evo, nós vamos ver e der um ls aqui, ó, eu vou ver que aqui dentro eu tenho um index.js, e é exatamente esse arquivo que eu preciso rodar. Então aqui, ó, eu boto tmp traço, barra, na verdade, mcp underline evo barra index.js. Beleza? Compreendido até aqui? Então vamos lá. Aqui nós precisamos nomear ele aqui como command node. O argumento a gente precisa direcionar aqui a pasta que nós precisamos acessar, né? Terminando sempre com index.js. E aqui nas variáveis, nós precisamos fazer a seguinte alteração aqui, ó. Deixa eu abrir aqui como expressão, que a gente vai fazer o seguinte alteração aqui, ó. Você vai colar essas variáveis de ambiente aqui e você precisa preencher. Então, para isso, você precisa ter, né, uma instância da Evolution. Então, como é que você vai fazer? Dentro da minha Evolution, vamos criar uma instância, beleza? Então, vamos lá. Vou dar o nome aqui de vídeo YouTube, de IT. O canal vai ser BIOS mesmo. Esse aqui vai ser meu token. Vou salvar ele e pronto. Vou clicar nela aqui, nessa instância que eu acabei de criar, e vou abrir aqui as configurações dela. Aqui eu tenho o nome da minha instância, a minha API Key e o nome da minha base URL. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente copiar aqui, vou lá dentro da do N8N e vou colar aqui, API Key. Retornar lá, vou copiar o nome da minha instância e vou colar o nome da minha instância aqui. E vou copiar o nome da minha base URL. E vou colar ela aqui. Repare, a base URL ela não pode ter o HTTP antes, HTTPS, né? E nem pode ter a barra no final. E nem pode ter espaço entre o igual e os valores da variável, beleza? Então, ó, feito isso, vou simplesmente sair e vou salvar. Vou nomear essa ferramenta aqui como MCP list tools e vou salvar ela. Uma vez que eu tenha salvo, né, vou selecionar ela aqui como list tools mesmo. E se tudo der certo, a gente vai executar aqui, ó. Vou perguntar aqui, ó. Quais ferramentas você possui? Já deu verdinho aqui, significa que deu bom. Ele vai retornar aqui com as ferramentas que a gente tem. Então, ó, envio de mensagem, envio de mídia, envio de áudio, envio de enquete, de lista, atualizar foto de grupo, enviar convites para grupo, atualizar participante de grupo, criar grupo, buscar participante de grupo. Isso aqui é maneiro, ó. Atualizar participante de grupo. Você pode adicionar e remover ele.
Olha, com a inteligência artificial, que beleza, né? Vamos lá, feito isso então, significa que meu MCP está funcionando perfeitamente. O que nós iremos fazer agora? Vou simplesmente duplicar ele aqui, ó, para que ele carregue todas as configurações e vou conectar ele aqui, beleza? E vou trocar esse nome. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar esse nome e vou botar ele como Execute Tools. Vou nomear ele como Execute Tools e aqui em vez de List Tools eu vou botar ele como Execute Tools. E o que eu tenho que botar aqui? Vou botar em modo expressão, vou abrir chaves. Opa, chaves, né? Cifrão, from EI, né? Ele já carrega aqui. E aqui eu tenho que botar alguns parâmetros. Eu vou, aspas duplas, vou dar um espaço não, vou pular ali, vou dar uma vírgula e abrir aspas duplas de novo. No primeiro parâmetro que eu vou botar aqui, ó, name tool, e aqui eu só vou definir o que ele é nome da ferramenta a ser chamada. Aí vai ficar dessa forma aqui, beleza? Vou clicar aqui, ó, para que ele detecte manualmente. Aqui já alterei o nome, show, beleza. Aqui já deu um errozinho aqui. Ah, uma coisa que a gente precisa fazer antes de executar é conectar uma conta, né? Então deixa eu só conectar essa conta aqui. Bom, conectado aqui, ele já me carrega aqui, então vamos lá retornar lá para nossa MCP, né? Então vamos, o que faltou aqui mesmo? Beleza. O que faltou foi a gente criar um prompt, um system. Então vamos lá. Eu já tenho aqui um system, um prompt já criado. Simplesmente colar aqui para a gente ganhar tempo. Vou botar express e vou botar aqui para vocês lerem. Ó. Você é um agente que utiliza MCP, Model Context Protocol. Use sempre a tool list tools antes de qualquer outra tools para informações de como utilizar a ferramenta Execute Tools. Nunca utilize aspas nas mensagens enviadas, pois elas serão encaminhadas dentro de um JSON. Beleza? Essa aqui foi a instrução que eu botei. Você vai botar a instrução que você bem entender e achar que é pertinente o seu negócio, beleza? Deixa eu fechar aqui, ó. Vou salvar e vou resetar ele para tirar aquele alerta lá. E vou simplesmente aqui fazer uma nova pergunta aqui, ó. Vou copiar essa pergunta aqui e vou executar ela de novo, só para a gente ver aqui como é que vai ficar. O que ele vai fazer? Olha, perguntou lá. Vamos ver aqui a resposta que ele vai nos trazer. Bom, ele trouxe agora a resposta aqui no formato até diferente, envia a mensagem, aqui ele diz aqui quais são os parâmetros que precisa ser enviado, etc e tal, ele trouxe todas as ferramentas. Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp para que eu possa, né, mostrar para vocês. Bom, meu WhatsApp está aqui, vou esconder aqui os usuários para evitar um strike aqui do YouTube, mas vamos botar aqui, ó, vou botar aqui, ó, envie uma mensagem, mensagem de boas-vindas para o número 5522-998-0089722. Esse aqui mesmo é. E vamos ver o que vai dar. Ó, ele executou a ferramenta conforme eu pedi e enviou a mensagem. Olha a mensagem aqui. Seja bem-vindo, estamos felizes em tê-lo aqui. Vamos botar aqui, ó. Envie uma mensagem motivacional de provérbios da Bíblia. Para o número 5522-998-089722 e vamos ver o que vai dar. Se ele vai
considerar a questão das aspas e vai enviar. Enviou. Mensagem motivacional de Provérbios. Vamos ver o que ele mandou pra gente. Olha, ele mandou com aspas duplas ainda. Ousado, hein? A resposta tranquila desvia a fúria, mas a palavra ríspida provoca ira. Provérbios 15:1. Que seu dia seja repleto de paz e motivação. Galera, então tá aí MCP funcionando perfeitamente. Ah, tem um detalhe aqui que eu preciso dizer para vocês. É o seguinte. Aqui, apesar daqui ter essa ferramenta aqui de envio de mensagem, de envio de mídia, a exemplo de um áudio, deixa eu botar aqui, pegar uma URL de um áudio, só um minuto. Vou copiar aqui uma URL do próprio documentação da Evolution para vocês verem o que vai dar. Vou botar aqui, ó. Envie esse áudio. Vou colar aqui a URL que eu tenho da própria documentação da Evolution. Vou botar aqui para o número 5522 998089722 e vamos ver o que ele vai dar. Ele vai dar um erro aqui no... Ele enviou... Meu Deus, ele enviou o áudio e não deu erro nenhum. Olha que loucura. Mas enfim, galera, o que ele pode acontecer? É porque aqui ele enviou o raio do áudio mesmo, a URL. Olha que doideira. Tem horas que ele vai enviar o base 64, galera. Então, quando ele enviar o base 64, o próprio LLM, ela vai dar pau, ela vai dar ruim. Por quê? Porque o base 64 vai vir aquele texto gigantesco e vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que o número de token excede, né? Então, ó, vamos ver aqui o áudio que ele enviou. In English, here you can use an audio file recorded in MP3 or OTG and send it to the Evolution API as if you had narrated it yourself. Em português, aqui você pode usar um arquivo de áudio gravado em MP3 ou OGG e enviar pela Evolution API como se você mesmo tivesse narrado. Maneiro, né? Vamos enviar aqui agora, ó. Envie essa imagem. Vamos ver se ele vai mandar o URL também. Botar a URL da imagem. Opa. Copiar aqui, ó, a URL da imagem. Ué, gente. Eu quero copiar o endereço da imagem. Ah, tá. Agora foi. Para o número 5522 998089722. Vamos ver se ele vai mandar como base 64 ou vai mandar como URL também. Quero reproduzir o erro que ele pode dar por conta do base 64. Enviou o raio da mensagem e não me reproduziu o erro. Mas enfim. Fica aqui, ó, a mensagem aqui, ó. Automações de post no Instagram. E aqui está a imagem que você pediu. Eu ainda nem botei o texto. Ele simplesmente mandou. Mas você pode botar o título também. Mas enfim, galera, esse aqui é o MCP da Evolution API, beleza? Funcionando perfeitamente. Aqui, juntamente agora com o nosso instalador do MCP, do Google Calendar, agora com mais uma opção da Evolution API. E basta você instalar ele na sua VPS e utilizar ele com moderação, né? Na medida que o tempo for passando ali, que eu tiver mais tempo, eu vou acrescentar mais ferramentas a ela para que ela fique ali redondinha, conforme a própria Evolution ela é, tá bom? Então, se você ficou até aqui, eu te convido para você estar curtindo esse vídeo, compartilhando com aquele teu amigo que você acha que vai se beneficiar com esse conhecimento. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que a gente subir um vídeo como esse, tá bom? Meu nome é Robson Milioli, eu te desejo muito sucesso e até a próxima. Valeu!